E se, da noite para o dia, uma única decisão colocasse o dólar americano sob ameaça real pela primeira vez em quase um século? E se essa decisão não viesse de Moscou, Pequim ou Teherã, mas de Washington? Foi exatamente isso que aconteceu. Quando Donald Trump, já em seu segundo mandato, decidiu lançar o que chamou de Medida de Proteção Nacional, o mundo entendeu. A guerra tinha começado e o inimigo não era mais apenas ideológico, era sistêmico. Em pronunciamento oficial, transmitido simultaneamente pelas maiores redes de televisão e compartilhado por milhões nas redes sociais, Trump disparou sem hesitar. Qualquer nação que participe da criação ou promoção de uma moeda rival ao dólar será punida com tarifas de 100%. Sem exceções. Sem negociações. É uma linha vermelha econômica, e quem cruzar sairá do jogo. Soou como retórica inflamável, típica de seus discursos, mas dessa vez não era apenas bravata. O Departamento do Tesouro já havia redigido as diretrizes, o Congresso foi atropelado por uma ordem executiva e as tarifas começaram a ser aplicadas imediatamente, afetando especialmente um grupo: os BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O bloco, que antes era visto como um clube econômico emergente, passou, nos bastidores, a se articular com um objetivo impensável até poucos anos atrás: dissolver a dependência do dólar no comércio global. E eles não estavam apenas falando, eles estavam se movendo. Nos dias seguintes ao decreto, o silêncio das capitais BRICS foi interpretado por Washington como um sinal de hesitação, um erro de leitura fatal. Porque enquanto Trump batia no peito em comícios exaltando o dólar invencível, em Brasília algo acontecia. Sob a liderança rotativa dos BRICS, o Brasil tomou a dianteira e respondeu à ameaça com um ato tão simbólico quanto ousado. Anunciou a internacionalização do PIX. Sim, o mesmo sistema de pagamentos instantâneos que revolucionou o comércio interno no Brasil, com mais de 150 milhões de usuários, agora seria testado como alternativa global. Nada de dólar, nada de taxas de câmbio norte-americanas. O PIX, um projeto que nasceu como ferramenta de inclusão bancária, estava sendo projetado como a ponta de lança contra a hegemonia do dólar. E isso não foi tudo. No mesmo pacote, o governo brasileiro revelou a expansão do SML, Sistema de Pagamentos em Moeda Local, com países do Mercosul. Primeiras transações já haviam sido realizadas com Argentina, Uruguai e Paraguai, usando apenas o real. Inicialmente tímidos, os valores ainda eram baixos, mas o gesto foi contundente. Era o primeiro ataque real, direto, técnico e calculado à centralidade do dólar em transações comerciais internacionais. E não era mais teoria. A pergunta inevitável surgia: o que acontece quando países começam a operar seus fluxos financeiros fora do alcance dos Estados Unidos? Sem SWIFT, sem Wall Street, sem o dólar como pivô? A resposta viria em ondas. No interior dos Estados Unidos, o anúncio da tarifa de 100% foi celebrado como uma defesa da soberania nacional. Em discursos inflamados, Trump afirmava que o dólar não era só uma moeda, mas o coração pulsante da civilização ocidental. Mas em salas de reunião em São Paulo, Moscou, Pequim e Joanesburgo, a reação foi de frieza cirúrgica, porque eles sabiam de algo que o público americano ignorava. O sistema financeiro global estava vulnerável e o dólar, pela primeira vez, estava exposto. E talvez o ponto mais sensível seja justamente este. A força do dólar sempre foi também sua fragilidade. Seu domínio absoluto tornou o sistema previsível, mas também rígido. E os BRICS estavam apostando que, com um pouco de tecnologia, paciência e alianças certas, poderiam virar esse jogo. Os conflitos começaram a surgir não só entre países, mas dentro dos próprios Estados Unidos. Analistas econômicos começaram a criticar o governo abertamente. Investidores em Wall Street questionavam se a política de Trump não estava minando o próprio trono que ele dizia proteger, porque havia algo profundamente simbólico acontecendo ali. Pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial, um grupo de nações não ocidentais estava articulando abertamente um caminho alternativo à ordem financeira imposta pelos Estados Unidos. E nesse cenário, a pergunta mais perturbadora começou a ganhar forma. O que acontecerá com os Estados Unidos se o dólar deixar de ser a moeda mais confiável do planeta?
Por décadas, esse pensamento era tratado como heresia econômica, um tabu. O dólar era too big to fail, grande demais para cair. Mas a arrogância de Trump estava acelerando uma reação em cadeia. E o Brasil, surpreendentemente, era o primeiro dominó. A mídia americana hesitava em admitir, mas os sinais estavam se acumulando. Os aliados europeus estavam desconfortáveis, o Canadá começava a repensar suas parcerias comerciais e a Ásia olhava com interesse para os testes do BRICS-Pay, um sistema de blockchain descentralizado que, rumores diziam, já estava em fase de testes entre bancos centrais. Mas essa parte ainda estava escondida sob a superfície. O que emergia aos olhos do mundo era claro: o dólar tinha sido desafiado. Não com tanques, não com sanções, mas com código-fonte, redes de pagamento e decisões políticas discretas. E por trás de tudo, um novo tipo de guerra estava em curso, não travada por exércitos e generais, mas por ministros da Fazenda, programadores e plataformas digitais. Um detalhe passou despercebido por quase todos. Enquanto Trump gritava aos quatro ventos que o dólar era o último bastião da liberdade, os BRICS acumulavam silenciosamente toneladas de ouro. Mais de 600 toneladas em apenas 2 anos. Guardadas não como adorno, mas como escudo. Não era paranoia, era estratégia. Um plano calculado, que agora ganhava velocidade. E que não iria parar. E então, uma dúvida cresceu dentro dos corredores do próprio Pentágono, como um sussurro incômodo. Será que o presidente acabou de iniciar a queda do próprio império que ele prometeu proteger? Porque a resposta dos BRICS, silenciosa, digital e revestida de ouro, não era apenas uma reação. Era um manifesto de independência. E assim, a guerra começou. Com silêncio, com software e com ouro. Imagine acordar e descobrir que o mundo em que você vive, o mercado, o preço do pão, o valor da sua economia, não gira mais em torno do dólar americano. E que o sistema financeiro que você aprendeu a confiar está sendo reprogramado, linha por linha, fora do alcance dos Estados Unidos. Isso já começou. E você não foi avisado. Pouca gente percebeu quando aconteceu. Nenhuma bomba caiu, nenhuma manchete de guerra, mas um dos eventos mais significativos da economia mundial neste século se iniciou em silêncio, entre reuniões discretas, acordos técnicos e uma rede crescente de países decididos a escrever uma nova regra no livro da história financeira: a criação do BRICS-Pay. Enquanto Trump se ocupava com ameaças tarifárias e retóricas nacionalistas, os BRICS avançavam com algo muito mais perigoso para o poder americano: um sistema financeiro independente, descentralizado e imune às sanções dos Estados Unidos. Um sistema que não precisaria mais de SWIFT, de Wall Street, nem da permissão do Tesouro americano para que o mundo continuasse girando. Batizado de BRICS-Pay, esse novo sistema não é apenas um Pix internacional ou uma carteira digital de moedas exóticas. Ele é, literalmente, uma plataforma blockchain construída para que China, Rússia, Brasil, Índia, África do Sul e os novos membros como Irã, Indonésia e Arábia Saudita possam fazer comércio entre si sem usar o dólar nem os bancos americanos como intermediários. Pense em uma família na África do Sul que quer importar arroz da Índia. Até agora, mesmo essa transação entre dois países BRICS passava por bancos americanos. O dinheiro era convertido para dólares, passava pelo sistema SWIFT, sofria taxas, verificação de compliance, tudo sob controle de instituições com sede nos Estados Unidos. Era lento, caro e, o mais importante, controlado por Washington. Agora imagine essa mesma transação acontecendo via BRICS-Pay. Nada de dólar, nenhum centavo passando por Nova York. O pagamento é feito diretamente entre os bancos dos dois países, usando uma moeda de reserva digital criada e garantida pelas nações do bloco, armazenada com lastro em ouro, contratos de commodities ou acordos bilaterais. Tudo validado por um sistema de blockchain criptografado, transparente, seguro e fora do alcance americano. Sim, isso já está sendo testado. E mais do que isso, já tem gente usando. Uma pequena empresa de logística em São Paulo já fechou seu primeiro contrato com uma transportadora chinesa via BRICS-Pay. A carga? Equipamentos de energia solar. Antes, o pagamento demorava 3 dias úteis. Agora, levou 17 minutos.
No Uzbequistão, agricultores estão exportando algodão para a Rússia em rublos digitais, liquidados por meio de um sistema piloto baseado na arquitetura do BRICS-Pay. Na Indonésia, uma cooperativa de café passou a negociar diretamente com compradores sul-africanos sem passar por bancos ocidentais pela primeira vez desde sua fundação. É nesses detalhes, aparentemente pequenos, que um império começa a ruir. Porque o poder dos Estados Unidos nunca esteve apenas em seus mísseis ou em seus discursos. Ele estava no fato de que nenhuma transação internacional importante podia acontecer sem passar pelos olhos e pelos filtros de Washington. E agora, essa estrutura está sendo reescrita por linhas de código fora do seu alcance. Os americanos sabiam que isso poderia acontecer um dia, mas sempre acharam que esse dia estava muito longe. Que as moedas alternativas seriam fracas, desorganizadas, que nenhum país ousaria ir longe demais. Mas eles subestimaram o mundo. Subestimaram o ressentimento acumulado por décadas de sanções, embargos e chantagens financeiras. Subestimaram a velocidade com que a tecnologia evolui e, acima de tudo, subestimaram a urgência dos países que estavam cansados de pedir permissão para viver. O BRICS-Pay ainda não é o novo sistema dominante, mas já é o suficiente para causar medo. Especialistas americanos, como o ex-diretor do FMI, Kenneth Rogoff, já alertaram. Se o BRICS-Pay conseguir viabilidade plena até 2026, o impacto sobre o dólar será irreversível. Isso não é mais sobre moeda, é sobre poder. O dólar sempre foi o escudo dos Estados Unidos, mas agora ele também virou seu calcanhar de Aquiles. A frase caiu como uma bomba em Wall Street. E enquanto isso, no subsolo do sistema financeiro, algo ainda mais impactante está acontecendo. Os BRICS estão acumulando ouro em silêncio, em velocidade, em volume. Mais de 600 toneladas em apenas 2 anos. Ao criar um sistema de pagamentos internacional, os BRICS sabiam que a confiança seria o principal desafio. Ninguém adere a um novo sistema se não acredita que ele resistirá a uma crise. Então, os bancos centrais dos países BRICS começaram a estocar ouro como garantia, como escudo, como declaração de soberania. Isso não é teoria da conspiração. Está documentado nos relatórios do World Gold Council. O Brasil aumentou suas reservas em 92% em 2 anos. A China bateu recordes de compra em 2023 e 2024. A Rússia já se declara parcialmente desdolarizada. A África do Sul autorizou a conversão de reservas em metais preciosos. E os Estados Unidos continuam ameaçando. Mas algo mudou. Pela primeira vez, o mundo começou a ignorar essas ameaças. E você talvez pense, isso não me afeta. Mas afeta, direta e profundamente. Porque se o dólar perder seu status como moeda dominante, o impacto será sentido nos supermercados, nos postos de gasolina, nas contas de luz, no valor do seu salário. O custo de vida nos Estados Unidos e nos países que ainda dependem fortemente da economia americana pode subir sem aviso. As exportações americanas perderão competitividade. Os títulos do Tesouro, antes vistos como ativos sagrados, começarão a ser evitados. E os juros vão subir. Porque os Estados Unidos terão que pagar mais para convencer o mundo a continuar confiando neles. Enquanto isso, o BRICS-Pay oferece ao mundo algo que o dólar nunca ofereceu: igualdade de poder nas transações. Sem privilégios, sem chantagens, sem bombas escondidas atrás de cada banco. E talvez, pela primeira vez, países do sul global estejam dizendo em uníssono: nós não queremos destruir os Estados Unidos, mas também não vamos mais obedecer. Você achou que eram só 5 países? Que o BRICS era uma aliança informal de economias emergentes tentando se ajudar? Então talvez você tenha perdido o momento em que essa sigla virou a maior ameaça à ordem econômica que os Estados Unidos construíram em mais de 70 anos. No início, o BRICS era apenas um acrônimo criado por um economista do Goldman Sachs, quase uma provocação conceitual. Economias diferentes, culturas distintas, objetivos desconectados. Ninguém os via como uma força coordenada, nem mesmo eles próprios. Mas tudo mudou quando uma ameaça externa os uniu: o uso político do dólar.
E foi nesse exato ponto de ruptura que surgiu algo novo, algo que ninguém havia previsto: a expansão real do bloco BRICS, com objetivos estratégicos bem definidos para enfraquecer a dependência do dólar e reorganizar o comércio mundial longe dos Estados Unidos. Não estamos mais falando de reuniões diplomáticas ou declarações simbólicas. Estamos falando de países com recursos energéticos, influência regional e poder de decisão real se unindo em torno de um projeto comum. Países que, por décadas, foram forçados a jogar com as regras de Washington agora estão escrevendo as próprias. Na última cúpula, o BRICS tomou uma decisão que passou quase despercebida pelo público ocidental: aceitar oficialmente novos membros estratégicos para o grupo. E não foram escolhas aleatórias. Cada um foi selecionado com um propósito: Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Duas potências energéticas com enorme influência sobre o petróleo global, agora com canais diretos de exportação para a China e a Índia sem dólar, sem intermediários americanos. Irã, um país há décadas sancionado pelos Estados Unidos, mas que continua sendo uma potência regional com vastas reservas de gás natural e petróleo, agora de volta ao jogo por meio de acordos bilaterais com Rússia e China. Egito, com controle estratégico sobre o Canal de Suez, uma rota por onde passa 12% do comércio mundial. Qualquer reorientação ali pode causar um terremoto nos fluxos logísticos internacionais. Indonésia, o maior arquipélago do mundo, com 280 milhões de habitantes e posição central no Indo-Pacífico. Um peso demográfico e comercial impossível de ignorar. Essa expansão é apenas simbólica? Ou ela representa o nascimento de um novo eixo de poder econômico, com capacidade real de substituir o dólar como mediador universal de trocas internacionais? Nenhum desses países pediu permissão aos Estados Unidos. Nenhum tentou negociar isenções. Nenhum recuou diante das ameaças de Trump. Pelo contrário, eles avançaram. O impacto já começou a ser sentido. Segundo dados do Fundo Monetário Internacional, a participação do dólar nas reservas cambiais globais caiu de 71% em 1999 para cerca de 58% em 2024. Esse número, que parece técnico, esconde uma verdade brutal: o mundo está diversificando. E enquanto isso, os Estados Unidos reagem como sempre reagiram, com ameaças, tarifas, chantagens diplomáticas. Mas algo mudou. O medo perdeu força. E o dólar, que antes era visto como símbolo de estabilidade, começou a ser visto como instrumento de coerção. É como um contrato que deixa de proteger e passa a oprimir. O mundo começou a buscar alternativas não porque odeia os Estados Unidos, mas porque está cansado de viver sob seu controle financeiro. E essa busca está se tornando ação. Na África, novos acordos comerciais estão sendo firmados com base em moedas locais e créditos digitais. No Oriente Médio, a China está oferecendo financiamento para infraestrutura em yuan. Na Ásia Central, o BRICS Pay começa a ser adotado em testes para transações logísticas transcontinentais. Pela primeira vez, existe uma arquitetura paralela ao sistema americano. Não é uma cópia, é uma nova lógica. Você já se perguntou por que tantas sanções aplicadas pelos Estados Unidos nos últimos anos falharam em seus objetivos? Por que países como Rússia, Irã e até Coreia do Norte seguem operando? Talvez porque o poder do dólar esteja evaporando mais rápido do que admitimos. E aí entra o componente mais explosivo de todos: a reação dos aliados dos Estados Unidos. A Europa, até então parceira histórica de Washington, já começa a mostrar fissuras. O euro continua forte, mas questionamentos crescem. O Canadá, como veremos, está se reposicionando. E o Japão, apesar da dependência americana, participa discretamente de fóruns financeiros com representantes do BRICS. Esse realinhamento não é mais hipótese. É uma transição em curso. E dentro dos próprios Estados Unidos, as consequências começaram a doer. O mercado financeiro entrou em turbulência após a tarifa de 100% de Trump. O Nasdaq caiu. O S&P 500 também. O modelo de previsão do Fed de Atlanta passou a projetar crescimento negativo no primeiro trimestre. Uma possível estagflação se aproxima. E o mais alarmante? A maioria dos americanos ainda não entende por quê. Eles ouvem que os BRICS estão testando novas moedas, que um sistema de blockchain está sendo lançado.
Mas ninguém conta a verdadeira história. O dólar está sendo isolado. E o que acontece quando o principal produto de exportação dos Estados Unidos, sua moeda, perde valor simbólico e utilitário? Como o país mais endividado do planeta vai pagar sua conta se ninguém mais quiser o seu papel moeda? Essa é a pergunta que o Tesouro americano não pode responder. E o que a grande mídia não quer discutir. Porque não estamos mais diante de uma ameaça ao dólar. Estamos vendo a formação de um sistema alternativo inteiro, com infraestrutura, política externa e confiança interna para existir sem a aprovação dos Estados Unidos. Se você sentiu o impacto do que acabou de ouvir, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha este vídeo com quem ainda acha que o dólar é intocável. E se o maior inimigo da economia americana não estivesse na China, nem no Irã, nem no BRICS, mas sentado na Casa Branca? E se a ameaça mais perigosa ao dólar viesse, ironicamente, de quem prometeu defendê-lo até o fim? Foi nesse ponto de virada que os Estados Unidos começaram a sangrar por dentro. No início, parecia só mais uma decisão impulsiva de Trump. Uma tarifa de 100% contra qualquer país que ousasse desafiar o dólar. O tipo de jogada teatral que galvaniza multidões em comícios e gera manchetes barulhentas. Só que dessa vez, algo mudou. Em menos de 24 horas após o anúncio das tarifas, o mercado reagiu como um organismo em choque. O Nasdaq caiu 2%. O S&P 500 perdeu mais de 1,3%. Bilhões evaporaram em minutos. Mas o que parecia um tropeço temporário, logo revelou algo muito mais profundo. A confiança estava quebrando. Você sabe o que acontece quando uma economia baseada em confiança perde essa base? Ela não desaba de uma vez. Ela implode devagar, como uma ponte que começa a ranger antes de ruir. E os primeiros estalos vieram exatamente de onde menos se esperava, do próprio interior dos Estados Unidos, do coração de seu eleitorado. O cenário era quase cinematográfico. Famílias no Alabama, produtores rurais no Kansas, donos de oficinas no Missouri, todos eles, antes defensores ferrenhos do Make America Great Again, agora começavam a sentir o gosto amargo do colapso chegando. Não por causa dos BRICS, mas por causa de tarifas que tornaram suas exportações mais caras, seus insumos mais escassos, seus negócios mais vulneráveis. O Departamento de Comércio tentou conter o pânico. O Tesouro falou em ajustes transitórios. Trump, por sua vez, dobrou a aposta. Se o dólar está sendo atacado, nós vamos revidar com força total. Mas o que ele não via ou fingia não ver era que a guerra já tinha ultrapassado as fronteiras diplomáticas. Ela estava dentro de casa. E talvez o mais simbólico desse momento tenha sido a reação de Wall Street. Porque ali, onde o dinheiro fala mais alto que qualquer ideologia, a debandada começou. Fundos de investimento começaram a transferir parte de seus ativos para mercados europeus e asiáticos. Bancos relataram movimentações de liquidez anormal. O ouro, antes visto como investimento conservador, subiu vertiginosamente em uma semana. Mas o golpe mais duro veio do próprio Federal Reserve. O modelo do Fed de Atlanta, que projeta o crescimento do PIB em tempo real, divulgou um dado que caiu como uma bomba. Menos 1,8% de crescimento estimado para o primeiro trimestre de 2025. Estagflação. O pior dos cenários. Estagnação com inflação. E agora, quem está disposto a pagar o preço? Os grandes CEOs? Os lobistas do petróleo? Os fundos de pensão de bilionários? Não. Quem pagou e está pagando é o trabalhador comum, o cidadão que acreditou nas promessas. O pequeno empreendedor que sobreviveu à pandemia e agora encara um ciclo de tarifas, retaliações e queda de demanda. E aqui, o roteiro americano começa a se repetir. Um roteiro que o país já viu em 2008, em 1929, e sempre que decidiu ignorar os sinais e apostar no nacionalismo como resposta a crises globais. Mas há uma diferença brutal agora. Em 2008, o mundo confiava no dólar. Hoje está construindo alternativas. Em 2008, a China ainda era vista como uma economia secundária. Hoje é parceira de países que dominam petróleo, agricultura, minerais raros e tecnologia. Em 2008, a Europa estava do lado de Washington.
Hoje, olha com desconfiança cada decisão de Trump e começa a se perguntar se a Aliança Atlântica ainda faz sentido. A Apple, maior empresa americana, viu suas ações caírem 6% após rumores de tarifas retaliatórias da União Europeia. A Tesla perdeu participação de mercado na Noruega, na Suécia, no Reino Unido por questões que vão da recusa em assinar acordos trabalhistas até as declarações políticas de Elon Musk. E no meio disso tudo, o cidadão médio americano começou a despertar para uma realidade cruel. Talvez os Estados Unidos não sejam mais o centro do mundo. Talvez o dólar não seja mais o símbolo de estabilidade. Talvez o império da liberdade esteja, na prática, isolando a si mesmo com cada nova tarifa, com cada novo decreto de força. E esse talvez é devastador. Porque um país pode enfrentar recessão, pode sobreviver à inflação, pode suportar até crises diplomáticas. Mas quando perde a confiança interna, quando seus próprios cidadãos param de acreditar, é aí que o império começa a ruir de verdade. E enquanto isso, o mundo continua girando. Os BRICS seguem avançando. A nova moeda digital ganha tração. O BRICS Pay começa a ganhar adesão em países africanos e novos blocos comerciais surgem como alternativa a tratados controlados pelos Estados Unidos. Trump, ao tentar proteger o dólar com força bruta, acelerou o movimento que queria conter. E agora, o próprio chão econômico dos Estados Unidos está começando a rachar. Será que é tarde demais para voltar atrás? Essa é a pergunta que ninguém na Casa Branca quer responder. Porque a resposta talvez seja sim. Porque talvez o mundo tenha aprendido a viver sem os Estados Unidos no centro. E talvez o povo americano, enfim, comece a perceber o custo real de eleger líderes que não sabem negociar, só ameaçar. E se a revolta que vai abalar os Estados Unidos não vier da esquerda, dos movimentos sociais ou da academia, mas sim da própria base que elegeu Donald Trump? E se a bandeira do Make America Great Again começasse a ser queimada, não por opositores, mas por seus antigos defensores em feiras rurais, assembleias locais e igrejas do interior? Essa não é uma previsão apocalíptica, é o que já está acontecendo. Longe dos holofotes, fora das bolhas do Twitter e das manchetes calculadas, uma revolta silenciosa começa a crescer. E ela vem das entranhas do coração político dos Estados Unidos. Os Estados Vermelhos. Os primeiros sinais surgiram como ruídos. Um produtor de leite em Wisconsin desabafando para a rádio local que seus compradores na China cancelaram os contratos. Uma mulher no Tennessee contando em um culto de domingo que seu marido foi demitido da fábrica de autopeças após 23 anos. Um grupo de caminhoneiros no Texas deixando suas carretas paradas por falta de carga e combustível. Mas não são casos isolados, eles são sintomas de algo muito maior. A quebra da confiança entre o povo e o projeto político que dizia protegê-lo. Nos condados mais fiéis a Trump, o termômetro econômico disparou. Desemprego subiu 2,3% em média nos estados que mais exportavam grãos e carnes. Pequenas indústrias ligadas à exportação agrícola perderam até 40% de faturamento. 1 em cada 5 agricultores no Kansas relatou dificuldade para renovar contratos de exportação com clientes internacionais após a imposição das tarifas. E com isso, o que era fidelidade virou frustração. A narrativa era simples. O dólar precisava ser defendido. O país precisava endurecer com os BRICS. As tarifas seriam uma vitória americana. Só que essas promessas nunca chegaram ao bolso do cidadão comum. Muito pelo contrário. Em um comício recente no Missouri, Trump esperava uma multidão. Vieram menos da metade. Muitos ficaram no carro, alguns protestaram, mas o mais impactante foi o cartaz erguido por uma mulher de 58 anos. Nós te demos tudo, e você nos deu contas e silêncio. Nos condados de West Virginia, a pobreza infantil voltou a crescer pela primeira vez desde 2015. Programas de ajuda rural começaram a ser cortados por falta de verba. Famílias que votaram em Trump com esperança de reconstrução agora vivem sob luz de velas porque não conseguem pagar a energia. E agora, esses americanos estão acordando. Com raiva, com tristeza, com urgência. Em mais de 37 estados, reuniões comunitárias começaram a surgir espontaneamente, convocadas por cidadãos comuns. O objetivo? Discutir os impactos econômicos das políticas de Trump. O tom?
revolta, dúvida, exigência. Um pastor do Mississippi, que durante anos defendeu Trump nos púlpitos, declarou: "Se isso é fazer a América grande de novo, então alguém esqueceu da nossa parte do mapa." Em Iowa, uma associação de agricultores lançou um relatório com o título "Quando o herói vira vilão, a conta das tarifas chegou." E em Utah, um grupo de veteranos organizou uma marcha silenciosa em frente ao Capitólio local com uma única faixa: "Prometeram respeito, nos deram abandono." Esses gestos podem parecer pequenos, mas são tectônicos, porque não são manifestações ideológicas, são manifestações de ruptura emocional, um casamento entre povo e líder que agora está à beira do divórcio. Chapéus vermelhos MAGA jogados em lixeiras, bandeiras americanas com manchas pretas costuradas por cima, letras de hinos nacionais substituídas em cultos por cânticos de desespero econômico. Algo profundo está rachando na alma do eleitorado americano. Admitir o erro significa admitir que o Salvador virou carrasco, que a esperança virou armadilha, e isso não acontece de um dia para o outro. Só que agora não dá mais para ignorar os números. Em pesquisa recente da Gallup, 42% dos eleitores que votaram em Trump em 2024 afirmaram se sentir enganados economicamente. Desses, 31% disseram que não repetiriam o voto. E mais, 23% já participam ou planejam participar de algum tipo de protesto ou articulação comunitária. Os estrategistas republicanos estão em pânico. A base está implodindo. O que parecia inabalável virou areia movediça. E quanto mais Trump aumenta o tom, mais afasta aqueles que só queriam uma vida melhor e agora lutam para não perder a que tinham. Dentro do Congresso, senadores que antes defendiam Trump com unhas e dentes começam a se afastar. Pedem moderação, pedem revisão estratégica, mas é tarde. Porque a base já saiu do controle. E o povo agora quer a cabeça do criador do caos. E esse desejo não se manifesta com ódio, mas com cansaço. E se o país mais educado, estável e previsível da América do Norte deixasse de ser o aliado mais fiel dos Estados Unidos e começasse a desafiar Washington? E se, no meio de uma crise global, a voz mais sensata da região decidisse dizer não, e fizesse isso com tanta elegância quanto firmeza, derrubando décadas de submissão diplomática? Foi quando Mark Carney, ex-banqueiro central, ex-governador do Banco da Inglaterra, ex-funcionário do FMI e agora líder do Partido Liberal, sucedeu a Justin Trudeau e se tornou o novo rosto do Canadá. Mas Carney não é um político tradicional. É um tecnocrata com alma de estrategista, um intelectual com linguagem de diplomata e frieza de banqueiro central. E ele chegou ao poder no pior momento possível ou no melhor, porque apenas 30 dias depois de sua posse, Donald Trump anunciou novas tarifas brutais contra o Canadá. Um ataque direto e inesperado. 25% sobre o aço, 10% sobre o alumínio, taxas novas sobre a madeira canadense e ameaças contra a indústria automotiva de Ontário, avaliada em mais de 85 bilhões de dólares. E a justificativa? Um delírio diplomático. Trump alegou que o Canadá estaria falhando em combater o tráfico de fentanil e usou isso como pretexto para impor as tarifas. Só que há um problema. Essa acusação não fazia sentido algum. Dados da própria CBP, US Customs and Border Protection, mostram que apenas 43 libras de fentanil foram apreendidas na fronteira com o Canadá em 2024. Isso representa menos de 1% de toda a apreensão nacional. O grosso vem da fronteira com o México, mais de 5.000 libras no mesmo período. Então, por que Trump atacou o Canadá com sanções que pareciam desproporcionais e desconectadas da realidade? Simples, porque Trump precisava de um inimigo fácil e achou que o Canadá, por décadas habituado a engolir sapos, aceitaria calado. Mark Carney, em seu primeiro grande discurso internacional, disse com todas as letras:
O Canadá não busca conflito, mas não retrocederemos quando nossos valores forem testados. Foi um ponto de ruptura, e não era apenas retórica. Carney autorizou retaliações tarifárias imediatas contra produtos agrícolas americanos, incluindo carne, ovos e laticínios, setores fundamentais em estados republicanos. Ele elevou tarifas sobre smartphones e laptops importados dos Estados Unidos. E, mais importante, iniciou negociações para redirecionar a cadeia de suprimentos militar do Canadá para a Europa, deixando os Estados Unidos de fora. Esse gesto foi um rompimento simbólico com o monopólio americano sobre a defesa norte-americana. O Canadá começou a comprar caças Gripen da Suécia. Começou a importar tecnologia de comunicação da Finlândia. Abriu diálogo com a Itália para cooperação em inteligência artificial militar. E fortaleceu seus laços com a Alemanha em energia limpa e defesa cibernética. De repente, o Canadá cordial virou o Canadá estratégico. E a resposta de Trump? Ataques pessoais no Truth Social, chamando Carney de lacaio globalista e traidor da América do Norte. Mas isso não colou, porque enquanto Trump gritava, Carney construía alianças. E o mais poderoso de tudo, ele tinha apoio popular. Segundo pesquisa nacional feita pelo Instituto Angus Reid, 61% dos canadenses apoiavam medidas duras contra os Estados Unidos se Trump mantivesse as tarifas. Um número inédito. Pela primeira vez, a maioria dos canadenses não queria negociar com os americanos. Queria resistir. O que acontece quando um povo historicamente pacífico decide que já foi educado demais por tempo demais? A política interna também esquentou. Pierre Poilievre, líder do Partido Conservador, atacou Carney dizendo que ele não está defendendo o Canadá, está provocando Trump. Mas o tiro saiu pela culatra. Poilievre, com seu discurso pró-Trump e nacionalismo neoliberal, passou a ser visto como submisso aos Estados Unidos. Sua popularidade caiu e Carney, antes um tecnocrata tímido, virou símbolo de independência nacional. É o momento em que o Canadá começa a fazer parte de um novo eixo global mais conectado com Europa, Ásia e BRICS, do que com Washington. O CETA, Acordo de Livre Comércio entre Canadá e União Europeia, começou a ser ampliado, com novas cláusulas voltadas para a tecnologia verde e defesa estratégica. Paralelamente, o Canadá firmou um memorando com a Coreia do Sul para cooperação energética e inovação em semicondutores, e o Japão já sinalizou interesse em ampliar sua parceria bilateral com Ottawa. E essa mudança já começou a ecoar em outros lugares. Na Austrália, parlamentares sugerem que o país fortaleça seus laços com o Canadá, em defesa e cibersegurança. Na Escandinávia, especialistas veem Ottawa como possível mediador em negociações comerciais pós-dólar. Na própria ONU, o Canadá voltou a ser ouvido com atenção em temas de governança global. Tudo isso porque um primeiro-ministro decidiu não abaixar a cabeça. E se a guerra mais devastadora do século XXI não for travada com tanques, drones ou mísseis hipersônicos, mas com tarifas, grãos, chips e minérios invisíveis a olho nu? E se o golpe final contra a supremacia americana já estiver em curso sem que a maioria sequer perceba? Enquanto os Estados Unidos sangram por dentro com sua base política em rebelião, com aliados estratégicos como o Canadá rompendo acordos históricos e com o dólar vacilando sob pressão externa, a China decidiu agir. E com precisão cirúrgica. Porque é assim que se encerra a era de uma potência, não com uma explosão, mas com um desmonte meticuloso da estrutura que a sustentava. E o primeiro alvo foi direto ao coração da economia americana, a agricultura. Em abril de 2025, Pequim anunciou um pacote de tarifas sobre produtos agrícolas dos Estados Unidos, soja, milho, carne bovina, frango e trigo. Todos setores-chave para estados do meio-oeste americano, tradicionalmente pró-Trump. A decisão foi tratada por muitos analistas como mais uma retaliação simbólica, mas essa avaliação estava errada. Essas tarifas não foram simbólicas, foram estratégicas. Elas miraram onde Trump era mais forte e onde o país era mais frágil, nas bases econômicas que sustentam o cinturão agrícola americano. Nos dias seguintes ao anúncio chinês, o preço da soja americana caiu 17% em Chicago. Milhares de contratos de exportação foram cancelados.
Armazéns lotaram de produtos sem destino. E o mais chocante, fazendeiros americanos começaram a entrar com pedidos de falência. No Kansas, uma cooperativa com 73 anos de história fechou as portas. No Iowa, agricultores despejaram milho no chão, filmando o protesto e postando nas redes com a hashtag #IsInc traídos por Trump. Na Carolina do Norte, bancos locais alertaram para o aumento vertiginoso de inadimplência rural. Mas por que a China escolheria justamente o setor agrícola para seu ataque? Porque é nele que o orgulho americano se confunde com identidade nacional. É no campo que estão os símbolos do trabalho duro, da família tradicional, da América profunda. Quando a China mira nesse setor, ela não atinge apenas a economia, ela atinge a alma do país. Depois da agricultura, vieram os chips. A China começou a restringir a exportação de terras raras, elementos essenciais para a produção de semicondutores, baterias, turbinas, sensores e componentes militares. O impacto foi imediato. A cadeia de produção de eletrônicos nos Estados Unidos travou. Gigantes da tecnologia como Nvidia, Intel e Apple emitiram alertas de redução na produção. O Pentágono acendeu luzes vermelhas. Projetos de defesa de alta complexidade estavam em risco. E então, o mundo entendeu. A China estava desferindo seu golpe final. E ao contrário dos Estados Unidos, que usaram tarifas como arma política, a China utilizou a lógica da interdependência contra o próprio império que a criou. Eles não atacaram diretamente, apenas retiraram o oxigênio e observaram os Estados Unidos sufocarem em sua própria arrogância. Milhões de americanos estão descobrindo dia após dia que o dólar não é intocável, que os Estados Unidos não são invencíveis, que a democracia deles, o mercado deles, o prestígio deles só existia enquanto o mundo concordava em acreditar. Talvez o símbolo mais claro desse momento tenha acontecido longe da Bolsa de Nova York, longe de Pequim, longe até mesmo de Washington. Aconteceu em um campo de trigo, em Nebraska. Um fazendeiro de 62 anos, veterano de guerra, ex-votante de Trump, colocou à venda sua terra com um bilhete na porteira. A América que plantei aqui não floresceu. Essa frase simples, direta, sofrida, é a síntese perfeita do que estamos vivendo. Porque mais do que um colapso econômico, estamos diante de um colapso emocional, da quebra de uma ilusão coletiva. E quando a ilusão cai, não há propaganda que a reconstrua. Se os Estados Unidos quiserem sobreviver a essa transformação global, terão que reaprender a cooperar. Terão que sentar à mesa não como donos, mas como parceiros. Terão que reconstruir sua confiança com humildade e foco real em bem-estar, não em hegemonia. Talvez isso aconteça, talvez não. Mas uma coisa é certa: o mundo que conhecíamos acabou. Porque aqui, você não está só acompanhando as manchetes, você está entendendo os bastidores da mudança. E ela já começou. Muito obrigado por acompanhar esta jornada com atenção e coragem. Se você sentiu o impacto do que acabou de ouvir, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha este vídeo com quem ainda acha que o dólar é intocável. Até o próximo episódio. E lembre-se, quem entende o presente não teme o futuro.